Olá a todos, nós vamos falar sobre o conceito e os usos de juros simples. O grupo é composto por César Vinícius, Giovanir Oliveira, Tiago Cardoso e Yuri Alexandre, todos do curso de Engenharia de Controle e Automação, a matéria Gestão Financeira da professora Mirella. Bom, introdução. De acordo com o PCN, página 250 de 99, a compreensão da matemática é essencial para o cidadão agir como consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. Ou seja, conhecer matemática hoje em dia é o básico para a sobrevivência, para que possamos fazer contabilidade financeira de nossas vidas, comprar um pão na padaria, pagar o ônibus, receber o troco, ou até mesmo investir o nosso dinheiro, aonde entra o conceito de juros simples, o investimento ou empréstimo de dinheiro. Então, falando de juros no geral, de acordo com Moreira, 2010, é bastante antigo o conceito de juros, tendo sido amplamente divulgado e utilizado ao longo da história. Esse conceito surgiu naturalmente quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre o dinheiro e o tempo. Processos de acumulação de capital e a desvalorização da moeda levariam normalmente à ideia de juros, pois se realizavam basicamente devido ao valor temporal do dinheiro. Então, os juros veio como uma forma de compensar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, para não perder dinheiro em seus investimentos. Agora, eu, Tiago Cardoso, vou dar continuidade à apresentação falando agora sobre inflação. A inflação é a perda do poder de compra da moeda, ou seja, em termos práticos, nós temos que, por exemplo, em 2011, com R$100, a gente conseguiria comprar, todos esses itens que estão aí no carrinho. Já em 2021, com os mesmos R$100, a gente conseguiria comprar bem menos produtos por conta da inflação, ou seja, um reajuste nos preços, ok? E então os juros, o que eles são os juros? O conceito de juros se desenvolveu ao perceber a relação de tempo e dinheiro, sendo aplicado já na época dos sumérios, que registravam seus cálculos e finanças em pedras de argila e utilizavam os juros no pagamento de empréstimos. Conforme o tempo foi passando, os conceitos de juros foram aprimorados e adequados com as necessidades de cada época. Atualmente, fazemos o uso de juros simples e dos juros compostos. O juro é a remuneração do capital empregado, ou seja, se aplicarmos certo capital durante um determinado período de tempo, ao fim do prazo, obteremos um valor, um montante, que será igual ao capital acrescido da remuneração obtida durante o período de aplicação. Ou seja, a diferença entre o montante M e o capital C é denominada remuneração, ou seja, os juros, que é igual à letra J. O rendimento do capital, então, rendimento é igual ao montante menos o capital. O rendimento em uma aplicação financeira é o produto da taxa de juros I vezes o capital. Ou seja, I é igual a J sobre C, juros sobre capital. Ou seja, os juros é igual ao capital vezes a taxa de juros. Igualando as duas expressões para o cálculo do rendimento, pode-se obter, então, uma relação para o montante, ou seja, M menos C, montante menos capital, é igual ao capital vezes o índice de juros. Então, M é igual ao capital, aí abre parênteses, 1 mais a taxa de juros. Ok? Bom, juros simples. No regime de juros simples, os juros de cada período são calculados sempre sobre o mesmo principal, o capital. Não existe capitalização de juros nesse regime, pois os juros de determinado período não são incorporados ao principal para que essa soma sirva de base de cálculo de juros do período subsequente. Ou seja, não existe juros sobre juros, O juro simples é sempre sobre o capital, não importa o mês que esteja se considerando.
Portanto, o capital crescerá uma taxa linear e a taxa de juros terá um comportamento linear em relação ao tempo, como podemos observar nesse gráfico, onde podemos considerar que aqui é o tempo e o eixo Y é o capital. A aplicação de juros simples é muito limitada, tem algum sentido apenas para espaços de tempo bastante curtos. Sendo assim, ao definirmos J para juro, C para o capital, N para o período de tempo e I para a taxa de juros, na forma unitária, temos que o juros é o capital vezes a taxa de juros vezes o período de tempo. J igual a C vezes I vezes N. Para saber o resultado da aplicação no empréstimo, basta somar o capital inicial com o valor dos juros, ou seja, o montante igual ao seu capital inicial mais os juros, sendo que os juros depende da taxa e do tempo de aplicação. Um exemplo de juros simples. Vamos supor que uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Isso é uma questão da PUC. A fórmula de juros simples é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juros seria R$ 1.200 vezes 2%, que é 0,02, vezes o tempo, 14 meses. Ou seja, o juros seria de R$ 336. O montante, então, seria o capital mais os juros. Ou seja, o montante seria R$ 1.200, que ele tinha de início, mais R$ 336 do juros que ele conseguiu a essa taxa de 2% em 14 meses. O montante em 14 meses seria de R$ 1.536. Concluindo, o juros simples é uma taxa previamente definida e que incide somente o valor inicial. Geralmente, o juros simples é usado em situações de curto prazo e calculado conforme indicado pelo Yuri. Os juros fazem parte do nosso cotidiano. Como dito pelo Giovanni, compreender este conceito é essencial na hora de tomar decisões em nossa vida pessoal, financeira e profissional. Essas foram nossas referências. Alguma dúvida?